E aí, galera? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a história do Forbidden Lands, a história do mundo, das Terras Proibidas. Para quem não sabe, o Forbidden Lands ele está em financiamento coletivo atualmente pela editora Sagen. O financiamento coletivo vai até o dia 18 de janeiro. O link para o financiamento está aí embaixo na descrição. Dá uma olhadinha se você ficar interessado nele. Nos outros vídeos eu falei sobre o sistema, sobre umas coisas assim muito mais específicas, muito mais mecânicas. Agora eu vou falar sobre história, que talvez seja a parte até que eu me sinto mais confortável do universo Forbidden Lands. O legal do Forbidden Lands é que ele tem uma história por trás do mundo. Além desse mapa gigante, maravilhoso que ele tem uma história que explica a maior parte do mapa. Então as coisas que aconteceram, elas são relevantes. As coisas que moldam o mapa, elas são coisas que os personagens vão encontrar e eles podem interagir, eles podem mudar a história do mundo. A história principal do Forbidden Lands, ela começa lá no passado, com a história dos humanos chegando. O continente deles havia sido destruído por uma ameaça terrível lá. E quando eles chegam nesse novo continente, que é nessa terra nova, o deus deles, que é conhecido apenas como Deus Salvador, ou Serp, ele divide essa terra, porque quando eles chegam existem os habitantes antigos, existem os elfos e os anões, eles são os habitantes que já existiam nesse continente, e aí ele fala assim, existe terra bastante para todo mundo, eu vou dividir. Ele faz uma cadeia de montanhas e divide em duas terras. Corvandor, ao norte, é a terra dos anões, dos elfos, e ao sul ele faz a Miendar. A Miendar é a terra que ele entrega para os humanos como presente. Eles se desenvolvem bem, mas uma guerra religiosa sobre uma discussão de qual era o símbolo verdadeiro do Deus Salvador original, porque quando ele guiou os humanos, ele guiou na forma de um corvo carregando uma cobra. Algumas pessoas dizem que a cobra era a sagrada, era a parte sagrada, portanto a igreja da Serp, né? Eles acabam fazendo a igreja da serpente, de fato. E, por outro lado, existe um grupo, um secto, que diz que o que era sagrado era o corvo. E eles chamam o antigo deus conhecido como Serp de Corvo, que ele seria o nome verdadeiro do deus. E esses seguidores do Corvo, eles passam a ser perseguidos pela igreja principal, que é a igreja da Serp. Então eles se exilam de Amiendar, eles atravessam as montanhas e eles acabam indo em Corvandor, onde eles são recebidos de forma meio hostil pelos anões e pelos elfos. Só que aí os anões e os elfos acabam ficando meio compadecidos por eles, porque eles eram refugiados, eles vinham sem armas. As irmãs do Corvo, que eram as sacerdotisas, de fato, do deus do Corvo, elas tinham uma ligação estranha com animais, assim, então os elfos ficaram muito interessados, eles achavam que era uma coisa assim, um sinal muito bom. Então eles acabam falando assim, tem muita terra, vocês podem ficar por lá, só que eles tinham que respeitar uma lei lá, que era a lei da terra, e eles não podiam passar de determinados 2 rios lá, e sem problema. Daqui do sul daqueles rios para baixo, até a cadeia de montanhas, as terras eram deles. Com o tempo, eles se instalaram lá e se tornaram a colônia humana de Corvandor. Aí ocorre uma série de coisas, inclusive invasões e uma série de outras coisas, mas no fim das contas, a Miendar, que era as terras ao sul, acaba enviando uma tropa de conquista. Essa tropa foi liderada por uma sacerdotisa chamada Terramalda. Ferrali Terramalda era. Ferrali é o título de sacerdotisa dela e Terramalda. Nessa época, a igreja do Deus Ferrugem estava muito grande em Amiendar, tinha crescido pra caramba, e a Terramalda era a grande líder. E ela consegue convencer o rei, consegue convencer uma parte dos nobres, e ela atravessa as montanhas com um exército de 3.000 homens. E Terramalda começa a fazer uma devastação ali. Ela ataca os seguidores do Corvo, ataca os anões, ataca todo mundo, e ela acaba criando, assim, uma aliança dos inimigos contra ela. Na verdade, os anões e os seguidores do Corvo, os Aslênios também, que eram uns humanos que tinham vindo de outro território, todos eles se juntam para lutar contra os seguidores do Deus Ferrugem, contra a Terramalda. Inclusive tem um grande combate, tem uma história bem épica. A Terramalda estava utilizando uma armadura que era um artefato dos anões, que ela tinha roubado de uma caravana de anões, e eles contam que quando os anões capturam ela, eles tentaram tirar a armadura dela, eles não conseguiam abrir a armadura, de tão bem feita que ela era, porque ela era fechada por dentro, um negócio muito estranho. E aí, já que eles não conseguiam tirar a armadura, eles fazem uma festa, um banquete, e eles jogam ela numa fogueira, e eles deixam ela assar dentro da armadura. O que acontece é que dizem que ela orou ao Deus Ferrugem, ele ouviu as orações dela, e ela se ergue com uma armadura gigante pegando fogo, que inclusive, essa capa aí que tá aparecendo, do Ravenspurge, essa armadura gigante pegando fogo, é a Terramalda. Ela é um morto-vivo pegando fogo, que
com uma armadura quase impenetrável, e ela se ergue e mata lá os anões que estavam fazendo aquilo com ela, e ela começa a andar de um lado pro outro em Corvandor, tentando encontrar inimigos para devastar, e ela existe até atualmente, né? Ela nunca foi derrotada, na verdade. Então, essa é só um dos personagens do cenário. Entre essas histórias, depois da Terra Malda, muito tempo depois, em outra invasão, entre os líderes dessa invasão, vem um cara que é um tribuno arcano, que ele era conhecido como Ziggolfr. O Ziggolfr, ele é um feiticeiro de sangue élfico, muito, muito talentoso. Ele era de sangue élfico porque no passado os humanos e os elfos, quando fecharam o contrato de dividir a Terra, eles tinham feito os reféns, assim, tipo, alguns elfos foram com os humanos e alguns humanos foram com os elfos. Então existem meio-elfos dos dois lados. O sangue élfico, ele acaba dando muita magia para os humanos, os caras têm sangue élfico, tanto os meio-elfos mesmo, como os simplesmente descendentes meio-elfos. São humanos com o sangue élfico um pouco mais diluído. Eles não são meio-elfos de fato, eles são humanos com sangue élfico. O Ziggolfr, no caso, é um desses. Ele é um humano com sangue élfico. E ele é um feiticeiro extremamente talentoso, e ele consegue desenvolver cada vez mais magias que agridem a realidade, né? Principalmente forçam a realidade a se abrir para trazer criaturas de outra realidade. Nesse caso são os demônios, ou que são chamados de demônios dentro dessa história. E ele utiliza esses demônios nessa guerra aí contra os anões, contra os elfos, contra os seguidores do Corvo, que são as pessoas que resistiam à invasão de Jamiendar. E ele consegue conquistar uma terra tremenda e ele acaba virando governador, uma região chamada de Harga. E nessa época ele fica um longo tempo como governador de Harga, porque ele estava estendendo a vida dele artificialmente por muito tempo, porque não era para ele viver tanto. E o rei de Jamiendar, uma hora, sabe que esse cara dominou aquela região totalmente. Ele não é um mero governador, ele se tornou praticamente um rei dentro daquela região, que é o Ziggolfr. E quando ele tenta tirar o Ziggolfr da liderança, ele recebe praticamente uma declaração de guerra do feiticeiro. Então, o rei, que era o Algarod na época, ele marcha também com um exército para enfrentar o Ziggolfr, e um exército extremamente poderoso. E o Ziggolfr, quando se vê acuado por esse exército, ele, no desespero, ele acaba abrindo de fato, de forma meio que definitiva, o Nexus, que é aquele portal pro inferno, um portal para a terra dos demônios lá. E os demônios, eles jorram pelo portal, invadem completamente a realidade. E aí, esse é o evento que molda a história de Forbidden Lands. Porque os demônios, eles se espalham por toda a região, eles vão para Aslênia, destroem completamente a região, eles destroem também uma boa parte de Corvandor, e os demônios, eles começam a enfraquecer aos poucos, porque o Ziggolfr consegue conter parte do Nexus, e eles recebiam uma energia através do portal. Só que aí o Ziggolfr, ele acaba se tornando o mestre dos demônios através disso, desse controle que ele tem sobre o Nexus, e todo esse poder. E então ele tem uma grande influência sobre esses demônios que restaram. A coisa mais importante que veio através desse portal do Nexus é uma névoa estranha, que é chamada de névoa de sangue. Ninguém sabe o que ela é, se ela é uma criatura, se ela é um fenômeno, se ela é uma coisa climática que veio da Terra dos Demônios. E a névoa de sangue, ela é uma coisa que se ergue do chão toda noite, e ela preenche todo o continente de Corvandor, toda a região. E toda noite ela aparece, toda noite, a noite inteira. Ela só não aparece no sol. Então, teoricamente, todo local escuro ela poderia aparecer. Só que ela também não invade a casa das pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem bem como funciona. Dentro de casa, à noite, as pessoas estão seguras. Então, o que acontece? Essa névoa faz com que todos os vilarejos, todas as cidades fiquem isoladas. Então, por 300 anos, essa névoa existiu. E aí, só recentemente, ela desapareceu e ninguém sabe por que também. Mas, durante esses 300 anos, ninguém conseguia viajar a mais de um dia de distância. Porque é o seguinte, se você entrava na névoa, você desaparecia. E depois, talvez só partes do seu corpo eram descobertas. Ou a pessoa aparecia toda retalhada, destruída, semi-devorada. Ninguém sabe o que havia dentro da névoa. Mas ninguém conseguia viajar por dentro da névoa. Quer dizer, alguns conseguiam, mas eram poucos. O que acontecia é que a maior parte das cidades, elas não tinham mais comércio, elas não conseguiam mais contactar outras regiões que eram longes. Porque você não consegue viajar a mais de meio dia de distância, porque você precisa de meio dia viajando para ir e meio dia viajando para voltar. Porque você precisa, à noite, estar dentro da sua casa para estar seguro contra a névoa. Então, as cidades continuaram assim de forma meio bucólica, normal. Tipo, arando a terra, fazendo plantações, fazendo construções, mas tudo de forma local. Por 300 anos eles não estavam isolados um do outro, eles não sabiam como estava alterando o mapa.
Enquanto isso, quem conseguia viajar eram os seguidores de Ferrugem, a Irmandade Enferrujada. A Irmandade Enferrujada é essa igreja do Deus Ferrugem, que é uma igreja extremamente agressiva, violenta, bizarra. Ninguém sabe por que eles conseguiam viajar pela névoa. Eles dizem que a névoa é uma manifestação da Hemi, que é a deusa que é a consorte do Deus Ferrugem. E os outros, só que outros conseguiam também viajar. Entre eles, uma raça conhecida como os Lupinos. Lupinos são meio que homens com cabeça de lobo, grandões, como se fossem lobisomens permanentemente na forma Crinos, vamos supor, se você conhece Lobisomem Apocalipse. Mas esses homens lobos aí, que são os Lupinos, eles conseguem viajar pela névoa, só que só nas áreas de floresta. Eles não conseguiam viajar em áreas abertas, nas planícies, essas coisas. Então as florestas ficam assim bastante dominadas pelos Lupinos, porque eles conseguem se deslocar tanto de dia como à noite, à vontade, dentro desse território deles. Então, isso acaba moldando muito como se vê o mundo, porque é por isso que existe o mapa. O Corvandor é todo um local que foi descoberto. É um local que foi totalmente explorado no passado. Todo mundo conhece o continente completamente. Só que só recentemente se tornou possível viajar através do continente. Só recentemente passou a não ter mais a névoa de sangue. Então você pode estar à noite fora da sua casa, você pode acampar no local. Porque não adianta você acampar ou você encontrar refúgio em um local no caminho. Você era morto, mesmo assim. Então, por isso que só recentemente que você pode começar a desbravar. E aí você começa a reencontrar todas aquelas ruínas do passado, aquelas cidades devastadas. Porque assim, as grandes cidades elas não sobreviveram, elas não conseguiam sobreviver a esse isolamento completo. Só os locais pequenos, só pequenas vilas, sabe? Aldeias mesmo. Então, atualmente é essa dinâmica da história. Você está redescobrindo o mundo. Você tem um mapa, mas você não sabe o que existe lá. Você não sabe... Você sabe, assim, que aquilo é floresta, aquilo é montanha, mas quem eu posso encontrar no caminho? Alguma coisa foi construída? Existe um templo bizarro da Irmandade Enferrujada? Existem lupinos? Existem monstros terríveis que viajam na névoa? Porque os monstros viajavam pela névoa também. Então, que tipo de coisa que você poderia encontrar por lá, né? Você começa a viajar. Mas também dizem que a névoa ela continha coisas horríveis que foram se proliferando em determinados locais. Tanto os orcs, que odeiam a névoa, e eles são uma ameaça para a maior parte das raças. Não porque eles são maus, não existe esse negócio, os orcs são maus, eles têm uma história própria, uma dinâmica própria muito interessante. Eles foram criados como uma espécie de raça escrava dos anões e dos elfos, e quando eles foram libertos, eles ficaram totalmente revoltados, lógico, e aí eles acabaram se entregando à natureza violenta deles. Mas assim, tem como o personagem ser orc, tem como os orcs serem aliados, etc. Mas os orcs eles são uma ameaça, porque assim, um orc individualmente é um indivíduo muito forte, muito poderoso. E os orcs eles nascem em grandes quantidades. Quando os orcs nascem, eles nascem em ninhadas, é que nem um lobo. Eles têm 5 orcs de cada vez, sempre. Então, e eles atingem uma idade adulta rápido. Então, os orcs eles são uma ameaça constante, assim, porque eles crescem muito, eles geram muitos soldados, eles são muito fortes, eles são uma coisa importante dentro da história do Forbidden Lands também. Então, atualmente, assim, a névoa de sangue sumiu, só que existem uma série de ameaças. E adivinha quem é o líder da igreja da Irmandade Enferrujada? Ninguém menos que o Zigulfer, o mago, o feiticeiro que controla ainda o Nexus dos demônios. Ele acaba se tornando aí o grande vilão do cenário, o grande oponente, o principal antagonista também da história do Expurgo do Corvo, que é a campanha principal do financiamento coletivo. Se o financiamento coletivo der certo, se vier a campanha, os livros básicos já vão vir com a campanha junto, que é uma campanha de 200 páginas, com uma história totalmente aberta, você pode viajar para qualquer local do mundo, desenvolver a história da maneira que você quiser, e interagir com esses grandes personagens aí do passado. O Zigulfer ainda está vivo, de uma forma bizarra, mas está. Você pode encontrar ele, enfrentar ele. Existe até um grande clímax, ou você pode se juntar a ele. Tem muitas coisas, muitas possibilidades. O Forbidden Lands ele não te restringe através, por exemplo, de tendências. Você não é obrigado a ser bom ou ser mal, não existe isso, não existe bom e mal na ficha. Existe segredo sombrio e existe orgulho. E as coisas que seu personagem faz, cabe a você fazer. Você não vai ser punido por uma coisa moral. Talvez você seja punido fisicamente dentro do mundo, né? Dentro do universo. As coisas se desenrolam de maneira natural. Esse é o principal aí, background do lore, da história do universo, para você ver se você se interessa um pouco em explorar as Terras Proibidas e enfrentar
os Ziggofer e a Irmandade Enferrujada, ou enfrentar os Orcs, ou até mesmo as raças antigas que não são nada amistosas. Podem ser os anões, podem ser os elfos, ou podem ser os monstros terríveis que habitam as Terras Proibidas, as criaturas que foram feitas em laboratórios escondidos, crias profanas de mistura entre animais, humanos e demônios, esse tipo de coisa. Então, tem muita coisa para você encontrar nas Terras Proibidas, tem muita riqueza também, porque tem muitas ruínas e muitas coisas do passado, itens mágicos e esse tipo de coisa. Então dá para você encontrar tudo isso. E finalmente dá para você construir sua fortaleza, fazer o seu próprio, sua própria cidade do zero, dá para você fazer seu próprio castelo, com as defesas, com tudo. Essa é uma parte bem avançada do jogo, mas ela vem completamente descrita dentro do livro do jogador. Ela já vem explicitamente colocada, já certinho como é que funciona para você construir as coisas, quais são os benefícios que você ganha com aquilo, quando você precisa contratar alguém, você pode criar o seu próprio exército, tem batalha em massa, tem todo tipo de coisa. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais um vídeo aí sobre Forbidden Lands. E se você gostou, dá uma olhada no financiamento coletivo, vê se você quer apoiar. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.